Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sistema que é fundamental para o nosso país, mas que muita gente não conhece a fundo: a Política Nacional de Assistência Social do Brasil. Sabe, aquela rede de segurança pensada para amparar famílias e pessoas em momentos difíceis. Vamos entender juntos como essa ajuda se organiza e, o mais importante, por que ela é um direito de cidadania, e não um simples favor. Bom, tudo começa com uma pergunta bem humana, né? O que acontece quando uma família precisa de ajuda? Quando as coisas apertam, seja pela grana curta, por violência ou por qualquer outro motivo que abale a estrutura da casa. Para onde correr? O Brasil tem sim uma resposta organizada para isso. E para a gente entender essa resposta, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai ver a grande mudança de mentalidade sobre o que é essa ajuda. Depois, vamos conhecer o sistema que organiza tudo, o SUAS. Em seguida, os dois tipos de cuidado, a estratégia principal que foca na família e, para fechar, vamos olhar para os desafios e, digamos, para as tensões que tudo isso gera. Ok, vamos lá. O ponto de partida, a ideia mais importante de todas, é essa virada de chave. A assistência social no Brasil deixou de ser encarada como um ato de caridade, um favor, e passou a ser tratada como o que ela é, um direito, garantido por lei. Olha, esse comparativo aqui diz tudo. Antes, a gente tinha o chamado assistencialismo. Era algo que dependia da boa vontade, sabe? Com ações meio soltas, cada um fazendo de um jeito. Agora, com a política nacional, a PNAS e o seu sistema, o SUAS, a conversa é outra. A gente fala de direito do cidadão e dever do Estado, e principalmente de um sistema integrado que funciona no país inteiro. E essa mudança toda não veio do nada. Ela se baseia em princípios muito fortes. Por exemplo, a necessidade das pessoas vem sempre em primeiro lugar, na frente de qualquer interesse econômico. Os direitos são para todos, sem exceção. E um ponto fundamental: o respeito à dignidade. Fica proibido qualquer tipo de situação humilhante e vexatória para alguém provar que precisa de ajuda. Isso é importantíssimo. Certo, mas como é que essa política toda sai do papel e funciona na prática? A resposta está numa sigla de 4 letras, SUAS. É o Sistema Único de Assistência Social. Pensa nele como o grande motor que faz essa engrenagem toda girar. A definição já explica bastante, né? Primeiro, é um sistema público, ou seja, é uma responsabilidade do governo. Segundo, é não contributivo. Isso significa que não é preciso ter contribuído, ter pago nada para ter direito. E por fim, ele é descentralizado e participativo. Quer dizer, envolve o governo federal, os estados, os municípios e a própria comunidade na gestão de tudo. E o SUAS se sustenta em 3 pilares. Territorialização, parece complicado, mas a ideia é simples. A ajuda tem que ser pensada para a realidade daquele lugar, daquele bairro. A descentralização, como a gente viu, divide as tarefas, e a participação social garante que a população tenha voz, que possa opinar e fiscalizar. Agora, vamos ver como essa ajuda chega de fato às pessoas. O SUAS se organiza em 2 níveis de proteção. É quase como pensar num sistema de saúde, sabe? Que tem um postinho do bairro e tem um hospital especializado. A lógica é parecida. Este slide aqui mostra a diferença de forma bem clara. A proteção básica é a prevenção. O trabalho dela é evitar que os problemas graves aconteçam, fortalecendo os laços da família e da comunidade. É lá nos CRAS que isso acontece. Já a proteção especial entra em campo quando o direito de alguém já foi violado, em casos mais sérios, como violência, por exemplo. Aí entram os CREAS e os abrigos. A principal porta de entrada do sistema costuma ser o CRS, que é a Unidade da Proteção Básica. Essa analogia com a clínica de família é perfeita. O CRS é aquele lugar ali no território, pertinho das pessoas, que acompanha as famílias, que orienta e que tenta agir antes que a situação piore. E dentro da proteção especial, a gente ainda tem uma subdivisão. A média complexidade, que é atendida no CREAS, lida com casos onde já houve violação de direitos, mas os laços familiares ainda existem, ainda dá para trabalhar com eles. Já a alta complexidade é para situações mais graves, quando a convivência familiar se rompeu ou virou uma ameaça. Aí é preciso um acolhimento, em abrigos ou casas-lar, para garantir a segurança da pessoa. E tudo isso que a gente viu nos leva a um conceito central, que está por trás de toda essa organização. É uma palavra que soa um pouco técnica, mas que é a chave para entender a lógica do sistema: matricialidade sociofamiliar. O que essa palavra quer dizer, no fundo, é que a política de assistência social enxerga a família como a base de tudo. A ideia é a seguinte: para proteger e ajudar uma pessoa, o melhor caminho é garantir que a sua família tenha condições de ser esse lugar de cuidado, de ser o seu porto seguro. A própria lei da política nacional reforça isso.
Essa citação aí do documento oficial mostra que a família é vista como o principal espaço de proteção, de afeto e de desenvolvimento. Por isso, a grande estratégia do sistema é, antes de mais nada, fortalecer a família. Mas e é aqui que a nossa análise fica mais interessante e complexa. Essa aposta total na família não é uma solução mágica. Ela traz junto uma série de tensões, de contradições, e é um ponto fundamental que a gente precisa discutir. Fica a pergunta no ar, né? Colocar um peso tão grande nas costas da família, será que isso é sempre o melhor caminho? Será que, ao fazer isso, o sistema não corre o risco de criar outros tipos de problema? Exatamente. Vários especialistas apontam para esse risco, o de acabar culpando a família por problemas que, na verdade, são muito maiores, são estruturais, como a falta de emprego, de moradia digna. A conversa pode acabar sendo sobre o fracasso daquela família específica, e não sobre a falha das políticas públicas como um todo. Isso nos leva a um conceito muito forte, chamado cidadania invertida. A lógica fica de ponta cabeça. Em vez de o Estado estar lá para garantir o direito de todo mundo, o que acontece? A família precisa primeiro provar que falhou, que não deu conta do recado, para só então poder acessar os serviços. É como se a responsabilidade fosse transferida do Estado direto para o colo da família. Então, vamos amarrar tudo que a gente viu aqui. A gente partiu da grande virada de chave da assistência social, de favor para direito. Entendemos como o SUAS organiza essa política no país todo, com seus níveis de proteção, um para prevenir e outro para intervir. Analisamos o foco na família como estratégia central do sistema e, por fim, vimos os desafios complexos que essa escolha traz, como o risco de culpar a família e essa ideia de cidadania invertida. E com isso, a gente fica com uma grande questão para refletir. A política de assistência social no Brasil é, sem dúvida, um avanço enorme. Mas o debate continua. Como é que a gente encontra o equilíbrio perfeito entre apoiar a família para que ela possa proteger os seus, sem ao mesmo tempo jogar nela um peso, uma responsabilidade que, no fim das contas, é de toda a sociedade e principalmente do Estado? É uma pergunta que fica.